Pronto. Seguinte, era para era para vocês terem conseguido pegar a minha apostila na escola, mas me mandaram uma mensagem porque eu elaborei uma apostilinha de revisão para vocês, certo? Eh, Parece que deu algum problema na na parte de impressão e não foi possível liberar a minha, certo? E o que que eu fiz? Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei ela disponível lá no plural, certo? Eu tô com ela aqui, vou compartilhar com vocês. Olha só, tá aparecendo aí? Tá dando para vocês verem? Tá, não tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês essa apostila, nossas aulas eu vou eu vou mostrá-la. Eu dividi o nosso assunto, né, como nós temos 3 semanas, eu dividi ele em 3 partes, ou seja, uma aula sobre a crise de 29, uma semana, né, hoje, sobre a crise de 29, a semana que vem sobre o fascismo na Itália e na última semana de revisão, uma discussão sobre o nazismo, na Alemanha, ok? Por que que eu separei assim? Ficou faltando da nossa apostila 2 a gente finalizar o assunto de Vargas. E eu queria retomar essas 3 discussões, né? Crise de 29, fascismo e nazismo, principalmente porque são assuntos que são muito próximos do Vargas, certo? São assuntos que a gente consegue fazer um link e uma relação muito forte, beleza? Então, quanto mais vocês entenderem, quanto mais vocês recordarem dessas questões, e são questões bastante cobradas na própria prova do Cefet, é, fica legal de vocês compreenderem o restante da matéria toda, beleza? Certinho? Deixa eu só ver se mais alguém a entrada. Só um minuto que apareceu a notificação para mim, mas peraí que está conectando. Pois bem, é, seguinte. Deixa eu voltar aqui para o meu compartilhamento, porque hoje então nós temos essa discussão. Como eu disse, para esse horário, certo? A gente começa apresentando aí as características da crise de 29 e no último horário, se eu não me engano é 11 e pouquinho, a gente pega as consequências dela, ok? Então vamos lá, para a gente poder relembrar quais foram. Ai, peraí, que me deu um negócio na garganta. Calma aí. Ai, credo. Olha só, para a gente poder relembrar quais foram as características e quais foram as questões da crise de 29. Primeiro, o que que causa, né? Qual é a situação desse Estados Unidos e como é que, a partir dos acontecimentos, a partir da quebra da Bolsa de Nova York, todo o mundo ele vai entrar em recessão, ou seja, a economia capitalista mundial ela vai sofrer um forte impacto. E aqui, eu queria que vocês tivessem uma sacada, né, pela situação que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se vocês têm acompanhado, se vocês têm lido, se vocês têm visto esse tipo de notícia sobre o coronavírus e os problemas na economia.
mas vocês identificaram, vocês perceberam que tem muita gente falando sobre como é que essa pandemia trouxe uma das piores crises econômicas que tinha muito tempo que a gente não via. E o legal, né, a importância desse assunto é a seguinte: a todo momento, as questões econômicas atuais estão sendo comparadas com os episódios da crise de 29. Certo? Então, toda hora a gente olha no jornal e fala o seguinte: o índice de desemprego está parecido com o da crise de 29. O índice de quebra das empresas está parecido com o da crise de 29. A falta de crescimento do PIB está parecendo com a crise de 29. Então, toda hora, as notícias, as questões econômicas estão sendo comparadas. Só que, aqui está o detalhe. É aí que eu queria que vocês entendessem essa situação, né? Não achem que esses dois episódios, ou seja, que as questões da crise de 29 foram causadas pelas mesmas características de hoje, né? O que é isso? Nós temos consequências parecidas, ou seja, o jeito que a consequência, o jeito que a crise explode, ela é parecida. Mas o que leva a essa crise acontecer é completamente diferente, tá? É aí que eu queria que vocês observassem essa situação. Por quê? Primeiro, só para a gente entender a atual, ok? As crises econômicas que o mundo inteiro está passando hoje, né? Os Estados Unidos estão em crise, o Brasil está em crise, a Europa está em crise, a Ásia está passando por abalo econômico por conta da pandemia, né? O que está gerando isso? Qual está sendo o problema? É que nós temos um vírus, certo? Completamente mortal, e ele que espalha-se muito rápido, né? O potencial de transmissão é muito rápido. E para a gente poder, deixa eu só aceitar aqui, peraí. E para a gente poder combater a transmissão do vírus, foi necessário o isolamento social, foi necessária a quarentena, ou seja, as pessoas não podiam compartilhar os espaços. Por quê? Porque senão elas pegam a doença, certo? E isso, galera, causa o seguinte: sem as pessoas poderem trabalhar, sem as pessoas poderem comprar, a economia trava. Essa é a causa da crise que nós estamos vivendo, certo? As pessoas elas não podem ir para os seus empregos, as pessoas não podem ir para a fábrica, as pessoas não podem ir para o comércio. E quando as pessoas não podem fazer isso por conta da doença, o comércio deixa de vender, a fábrica para de produzir, as empresas começam a demitir. Aí sim, olha só, eu vou fortalecer essa questão na próxima aula, né? Que a consequência dessa guerra, dessa crise, né? A bola de neve que é isso, mas só para vocês entenderem o seguinte, que na crise atual, o que gerou ela foi as pessoas não poderem trabalhar e não poderem comprar por conta de uma pandemia, certo? É o que nós estamos vivendo. E isso gera desemprego, e quanto mais desemprego, menos pessoas com dinheiro. Quanto menos dinheiro, menos as pessoas compram. Okay? Essa é a nossa crise atual, esse é o panorama da crise que nós estamos vivendo. Qual é a diferença disso para a crise de 29? Certo? Se a causa é a mesma, quer dizer, se a consequência é a mesma, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco, as causas são diferentes. Porque o que gera, né, o que faz a crise de 29 acontecer, não é uma pandemia, não é um problema de saúde, ela é justamente o oposto. Como assim o oposto? Eu preciso que vocês se lembrem, principalmente dessa palavra aí, ó, tá vendo o item 2 do meu compartilhamento? Essa superprodução. Ok? Isso é a palavra-chave para vocês entenderem a crise de 29.
tá? Como assim? Vamos lá. Primeiro, nós temos uma Europa que estava extremamente destruída, ok? Uma Europa que estava toda abalada por conta da Primeira Guerra Mundial. A indústria europeia praticamente desapareceu, né? O comércio europeu praticamente desapareceu, a agricultura europeia deixou de produzir por conta da Primeira Guerra, das destruições, dos bombardeios, de colocar as pessoas que deviam estar trabalhando, que deviam estar na indústria, na guerra. Qual é o país que se aproveita disso tudo? Os Estados Unidos. Por quê? Porque eles não sofrem o impacto da guerra. Enquanto a Europa estava se destruindo, o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos aumentaram a sua produção. Os Estados Unidos incentivaram a sua economia. Vocês estão lembrados daquela discussão que nós fizemos sobre o American Way of Life ou o estilo de vida americano, né? De que a nossa felicidade está ligada ao consumo, ou seja, os Estados Unidos, eles estão incentivando isso, que as pessoas gastem mais, que as pessoas comprem mais. Quanto mais automóvel elas tiverem, melhor. Quanto mais roupa tiver, mais feliz ela é. Quanto mais tecnologia, mais eletrodoméstico, melhor é a vida dela, certo? E isso leva o aumento de consumo, né? Isso leva os Estados Unidos a comprarem mais e produzirem mais, certo? E aí que começa a entrar o problema. Olha só, está até destacado aqui, vou até marcar, ó, esse item, ok? Espero que vocês todos estejam vendo, que uma das maiores questões que os Estados Unidos vão passar é o seguinte: o problema de um liberalismo econômico sem controle. Como assim? O que é o liberalismo econômico? É justamente uma medida, um pensamento que a economia não tem que ter freio. Ou seja, a economia nunca pode parar. A economia sempre tem que aumentar, né? A fábrica, ela sempre precisa produzir mais, né? O dono da fábrica sempre precisa ganhar mais dinheiro. Nunca pode ter nada comedido, né? Nada tem que ser equilibrado, nada tem que ser devagar, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito e tudo tem que ser muito lucrativo. Essa é a ideia do liberalismo econômico. Ou seja, ninguém tem que frear a economia. E isso significa que os Estados Unidos começam a produzir muito carro, os Estados Unidos começam a produzir muito petróleo, os Estados Unidos produzem muito eletrodoméstico, muita roupa, muita ferramenta, muito ferro, muito carvão, e estão produzindo. Estão produzindo, estão produzindo, estão produzindo, estão produzindo, porque a indústria nunca pode parar, certo? Quanto mais as empresas produzem, mais as empresas ficam valiosas. Por quê? Porque quanto mais dinheiro uma empresa gera, mais rica ela é. E aí nos Estados Unidos tem um outro detalhe. Olha só, que as empresas, elas vendem ações. O que é uma ação? É você comprar uma parte da empresa, certo? Você entrega um dinheiro para ela, né? Você entrega uma parte do seu dinheiro para a empresa e você agora vai receber uma porcentagem desses lucros. E quanto mais as empresas americanas, quanto mais essas indústrias, elas produzirem, mais as ações valem. Por quê? Porque significa que a empresa está ganhando dinheiro, produzindo muito, muito dinheiro. Isso significa que quem tem uma parte daquela empresa, né, se você tem uma porcentagemzinha que seja, né, o mínimo de participação, fulano tem 1% da Apple, por exemplo. 1% não é nada, concordam?
que 1% é muito pouco. Se vocês tiverem, por exemplo, o dinheiro de 1% da Apple, significa que vocês têm um valor aí de 3 bilhões de dólares, porque a empresa vale 3 trilhões, sacou? Então, olha só, se você tem 0,1%, nossa, é muito pouco. 0,1% da Apple, vocês têm 3 milhões de dólares, o que daria hoje mais ou menos aí 18 milhões de reais por mês, sacou? Se você tem 0,01%, olha o tanto que essa empresa é lucrativa e o tanto que essa ação vale. Isso significa que ela precisa produzir mais, ela precisa lançar novos telefones, ela precisa lançar computador novo, fone de ouvido sem fio, papapá, para ela continuar gerando lucro. Ou seja, ela tem que produzir para ela valer. Certo? Esse é o pensamento interno dos Estados Unidos. Essa é a questão deles, esse é o jeito que eles levam essa economia. Qual é o grande problema disso? Né? Qual é a grande questão? É que vai chegar um momento, né, vai chegar um momento em que a Europa se recupera. Aquela destruição, aquela crise, aquela falta de produção que a Europa estava tendo, ela passa a ser resolvida. Por quê? Porque os europeus vão reconstruir a sua indústria, os europeus vão recriar as suas plantações, vão voltar a criar animais. Isso significa que a Europa não vai mais precisar de tudo que os Estados Unidos estiverem produzindo. Certo? Em crise, aí que está o detalhe, ó, aqui que eu queria que vocês entendessem que é o ponto-chave da nossa aula. Okay? Em crise, né, depois da Primeira Guerra Mundial, com toda a destruição, a Europa precisa comprar tudo. A Europa ela não consegue fazer roupa, ela não consegue produzir um carro, ela não consegue se alimentar, ela tem que comprar tudo dos Estados Unidos. Certo? Dentro dessas compras, né, das coisas que os europeus estão pedindo para os americanos venderem, tem lá peça de fábrica, tem ferramenta, tem máquina. E quando os europeus compram isso, eles voltam a produzir. Certo? E esse é o grande problema. Essa é a diferença da crise de 29 para a crise atual. De novo, crise atual foi causada por um vírus que tira as pessoas do trabalho e que não deixa as pessoas comprarem as mesmas coisas que elas compravam. Na crise de 29, a causa, prestem atenção nisso, olha só, a causa dela é que, de repente, a Europa volta a produzir, certo? A Europa volta a criar os seus próprios itens, a criar as suas próprias ferramentas, suas roupas, seu automóvel, enfim, todas as suas questões. E os Estados Unidos, que antes estavam vendendo sozinhos, ou seja, eles vendem para todo mundo, não tem concorrência, certo? Escolhiam o preço que queriam, enfim, só eles no mercado, agora não tem mais, certo? Agora eles vão voltar a dividir os produtos com a Europa. Qual é o problema disso? Olha só, o cálculo, galera, ele tem que bater, né? A conta, ela tem que fechar. E o que isso significa? Que se você produz 100 blusas por dia e você é o único que vende isso, você pode continuar produzindo, certo? Está produzindo 100 camisetas, está vendendo 100 camisetas. Continua? Continua. O lance é, aparece uma outra empresa da Europa que está fazendo 50 camisetas, certo? Só vai ter jeito, o mundo só tem 100 pessoas para comprar camiseta por dia. Se os europeus estão fazendo 50, quantas camisetas os americanos tinham que fazer para poder vender? Certo?
as outras 50. Simples, certo? Tem 100 compradores. Se você vendia a 100, ótimo, o lucro é todo seu. Agora, continuam os 100 compradores, porém a Europa está vendendo 50. O que os americanos tinham que ter feito? Diminuído a produção deles, certo? E produzido a outras 50. Certo? Só que, dentro dos Estados Unidos, essa não é a lógica, porque você nunca pode parar de produzir. Você nunca pode diminuir a produção, porque isso é prejuízo, isso não é o jeito que o capitalismo entende, isso não é o liberalismo. Ou seja, a economia não tem que ter freio, ninguém tem que falar para ela parar. Se os Estados Unidos não param de produzir, o que isso significa? Que existem aí os 100 compradores de camisetas por mês, certo? Por dia, perdão. E, de repente, a Europa produzindo 50, a Europa produzindo 50 e os Estados Unidos produzindo 100. No final do dia, passou o número de produto a mais do que o de pessoa. Ou seja, sobrou. No dia seguinte, a mesma coisa. 100 compradores, Europa produz 50, os Estados Unidos produzem 100. Sobrou de novo. E sobra, e sobra, e sobra, e sobra, porque as pessoas não param de produzir. Certo? Os europeus não abaixam deles, os norte-americanos não abaixam deles, o Brasil não abaixa a sua produção, porque o Brasil também está no meio disso, certo? O Brasil não produz indústria, mas a gente produz café. Olha só, a gente produz tanto café, mas tanto café, que o mundo, de repente, para e fala o seguinte: o Brasil, vocês estão produzindo aí 10 milhões de sacas de café no ano e o mundo só está comprando 7. Então está sobrando 3. O que vocês vão fazer? Vocês vão diminuir? Ano que vem vocês vão produzir 7, o Brasil vai lá e produz 15. Saca? Olha só. Então, nós, Brasil, também contribuímos para isso. Ok? E, de repente, essa sobra vira prejuízo. Por quê? Porque quando uma empresa ela produz algo, ela cria uma ferramenta, ela cria um carro, ela cria uma roupa, ela cria uma máquina, ela cria um eletrodoméstico e ela não vende, né? Aquilo ficou parado, aquilo está na prateleira, porque ninguém quer comprar, já que todo mundo já tem tanto, a empresa tomou prejuízo. Porque ela gastou material, ela gastou energia, ela gastou tecnologia, ela gastou ferramenta, ela pagou o frete para o produto ser enviado e, de repente, o produto não foi vendido. Prejuízo. Sabe aquela empresa que estava valendo muito na ação? Ou seja, a empresa que tinha alto valor porque ela vendia muito? Agora, como ela está dando prejuízo, as pessoas querem vender as suas ações. Ninguém quer ser dono, ninguém quer ter uma porcentagem de uma empresa que não ganha dinheiro. Quando as pessoas vendem as suas ações, ou seja, não querem mais fazer parte dessas empresas, as empresas quebram, certo? E aí sim, olha só, aí é onde a gente coloca o paralelo em que nós estamos hoje, certo? No caso da crise de 29, produzir demais levou à crise, né? Produzir sem controle foi o que causou a quebra da empresa. E assim que essa empresa quebra, ela demite as pessoas não vão ter dinheiro para gastar e vão comprar menos. É o que nós estamos passando hoje. Sacou? Mesmo que a causa, ou seja, o jeito que a crise aconteceu, seja diferente. Hoje as empresas quebraram porque ninguém está comprando, porque as pessoas não podem mais viajar, as pessoas estão proibidas de sair de casa. Quem é que quebra? Né? A, a Nike que está lá fazendo chuteira, que está fazendo tênis de corrida e camiseta de futebol, está entrando em crise. Por quê? Porque se as pessoas não podem
jogar bola, se as pessoas não podem usar o campo, se as pessoas não podem aglomerar, para que você vai comprar aquele produto? Certo? Ninguém compra. Ninguém comprou, crise na empresa, quebra. Certo? Companhia de avião, qual é o problema dela? O problema dela é que ninguém está viajando. Se ninguém está viajando, elas não conseguem pagar o combustível, elas não conseguem pagar a manutenção, elas não conseguem ficar paradas. Quebra a empresa. Certo? Então, olha só. Hoje em dia, crise da pandemia com a crise de 29, certo? Tem as mesmas consequências. O que gera esses dois episódios são questões diferentes. Beleza? Até aqui, galera. Tá claro para vocês essas duas questões do que causa a crise de 29? Daqui a pouquinho a gente volta no último horário com a discussão sobre as consequências dela, beleza? Para a gente avançar nesse item. Tá certo? Tranquilo?